Cumprimento com a paz os alunos jovens que irão estudar nesse próximo domingo a lição 5 da escola dominical, né, da CPAD, que tem o título, vamos ver aqui o título da lição, né, que é muito chamativo esse título da lição, que é a fidelidade às escrituras e a oposição à apostasia, que tem como a lição de aprendizado como a Débora, né? Se eu falar sobre Débora, uma lição bastante rica, uma lição que dá incentivo, que dá coragem, que dá prazer, que muitas vezes nós temos que tomar atitude, né? E a nossa juventude irá aprender algum significado da palavra dentro do texto, sobre essa história, sobre essa passagem, porque foi uma mulher juíza, a intervenção de Deus e os inimigos que ali confrontava Israel por 20 anos, sobre o rei Jabim, o rei cananita da cidade de Azor. Pois vamos dizer aqui que Canaã era uma tira de terra, né? Uma tira de terra, onde era a passagem de vários comerciantes. Naquela passagem, de um lado ficava o mar Mediterrâneo e do outro lado ficava o deserto. Então, naquela tira de terra, passava ali os comerciantes que iam fazer as suas comercialização, pagavam os seus atributos, e nessa terra existia ali 10 cidades. E uma dessas cidades era que o rei Jabim reinava, era a cidade de Azor. Nós vamos ter nessa lição os personagens que é Débora, Jael, Baraque, Cícera, né, e Jabim, né? Quem era Jael? Jael, vamos dizer aqui que Jael ele era da tribo ou descendente de Abraão. Você vai ler lá em Gênesis capítulo 25 que Abraão casou com a segunda esposa, chamada Quetura. E teve um filho chamado Midian, que é o quarto filho, né? E o quarto filho veio essa descendência de Jael, que também veio ali também o sogro de Moisés, conhecido como os queneus, né? Os queneus, e Jael e Eva era dessa descendência de Abraão, os queneus, né? E, observam aqui que essa tribo trabalhava com metais e também era pastores, né, de ovelhas do campo. Lá com campos era nômades, eles trabalhavam, por isso que a lição vai frisar que ela estava em tenda, morava em tenda, né? Nessa época morava em tenda, logo após o povo aqui não morava em casa de alvenaria, estava ainda tomando posses das suas terras. Fizemos frisar aqui também, já adiantar que o povo aqui foi infiel a Jeová, eles perderam toda aquela espiritualidade que eles aprenderam no deserto, principalmente que quando a arca de Deus dá a vitória para ele, Deus, através da arca, deu várias vitórias, e nós vamos ver na lição passada que alguns capítulos, né, não mais, antes que ele venceu a cidade de Jericó através da arca, e o povo ali aposentaram a arca de Deus em Siló e passaram a adorar os outros deuses, né? Deuses que Deus proíbe, né? Deus proibiu que eles entrassem na terra da Canaã. É muito bom os alunos ler essa passagem, né? Porque Deus disciplinou o povo, porque Deus já tinha avisado, já tinha aconselhado eles é, a sua fidelidade em Jeová. Se você ler em Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 ao 14, vou ler aqui para vocês, mas vocês lerem na lição, quando vocês for estudar, vocês podem ler essa lição para você ter uma base bíblica, porque aconteceu tudo isso, porque o povo ficava escravizado na mão de um, na mão de outro, principalmente na mão de Jovem, ficaram 20 anos, né? Por causa da infidelidade com o seu Deus. Veja bem, vou ler aqui para vocês
Deuteronômio capítulo 18, que diz assim, ó, as abominações das nações. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Versículo 10. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho e a filha, nem adivinhador, nem prognósticos, e nem agoreiro, e nem feiticeiro, e nem encantador, e nem acromante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. O Senhor abomina todas aquele que faz essas coisas. E por causa das abominação que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Aí vai com esse versículo 11. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. Aqui vocês vão ler, vai ter uma base mais ou menos, porque acontecia isto com o povo de Israel. Porque o povo de Israel ele tem três níveis. Né? O primeiro nível ele é conhecido como os hebreus, que era de Abraão até o deserto. Né? Era o povo hebreu, passando a Mesopotâmia entre os rios. O hebreu, quer dizer, passando de outro para o outro lado, que é um povo hebreu. Esse nome, esse povo foi nomeado por hebreus até entrada ali até o Rio Jordão. Vamos passar o Rio Jordão, que Deus que está na mão de Josué já, para tomar posse das terras. Esse povo ficaram conhecido como israelita, né? O povo israelita. As 12 tribos andavam juntos, então era conhecido como israelita. Depois da Babilônia, depois de Nabucodonosor, destruiu o templo, depois que o povo voltaram para Jerusalém, até o dia de hoje o povo é conhecido como judeus, o povo judeu, que está incluído ali no sul, né, de Israel, o sul de Jerusalém, que é duas tribos, que é Benjamim e Judá. As 10 tribos ficaram dispersas, que foi para o norte, né, depois ali do filho de Salomão, de Roboão, as tribos se dividiram, 10 para o norte, a história dos irmãos já conhece a história, ficaram na mão de Jeroboão 10 tribos, e 2 tribos ao sul, que é Judá e Benjamim. Então o povo é conhecido como o povo judeus. Né? Então observamos tudo para nos aprender a nossa lição, para os jovens aprender, que são os futuros pastores, futuros missionários, futuros líderes, que vão dar, aconselhar, tirar dúvidas de outros. Então a escola dominical é a melhor escola do mundo em teologia, em formação de caráter espiritual de homens e mulheres. Eu sou apaixonado pela escola dominical e continuo também dando aula na escola dominical, e são essas coisas que levam a nossa espiritualidade mais elevada e que nós temos o conhecimento do nosso Deus, e isso nos apaixona cada vez mais ser mais crente na presença do Senhor. Então observe bem que a leitura será feita em Juízes capítulo 4, do verso 1 ao 9 e do 14 ao verso 21. Nós vamos ter aqui, né? Eu dei algumas passagens para vocês. Eu quero deixar aqui o significado do nome, né, das pessoas, né? Eu já falei quem era Jael, agora eu vou falar quem era Débora. Débora, na Bíblia não fala muito, o texto não fala muito dela, mas fala que era esposa de Lapidote, né? É, ele disse que ela profetiza, ela profetizava ali debaixo do pé da palmeira, o povo vinha dar conselho, pedia conselho, ela profetiza. Por que profetiza? Porque ela era feminina, era uma mulher. Profeta é homem, profetiza é mulher, né? Então, ela não era uma profeta literária. O que é, pastor? Profeta literária. Ela não tinha um livro, assim, o seu nome não vai num livro, no título, como você vai ver em Isaías, ali o autor seja Isaías, como autor, como Oséias, como Amós, e outros, né, que tem o seu título ali, Abacuque, né? Zacarias, Malaquias, são chamados literários, profetas literários, que vai o nome, vai no seu livro. Ela era uma profetisa anônima, né? Estava ali como foi Elias, como foi Eliseu, são profetas
anônimo que tem na Bíblia, mas são usados por Deus, né, na literária. Então, ela, como profetisa anônima, ela deu vitória através da mão de Jeová, usando esta mulher, dando vitória ao povo de Israel. Então, vemos aqui que Débora significa abelha, né? Significa abelha. Vamos aqui. Jabim significa inteligência, que era rei de Azor, cidade cananeia. Vamos ver aqui. Baraque significa relâmpago. Jael significa capla-montês, né? E vimos aqui outro significado através, nós vamos, de conforme a lição, nós vamos trazendo esse significado dessas pessoas aqui dentro do texto desta lição, que é o capítulo 5. Né? Aqui estou dando algumas dicas, né, para vocês. Já dei a dica também que é, Jabim não era rei em toda Canaã, era rei só da cidade de Azor, da federação de Azor. Né? Baraque significa relâmpago. Através de 10 mil homens que Baraque juntou ali na tribo de Zebulon e da tribo de Neftali, né? 10 mil homens para lutar com 900 carros de ferro. Carros caríssimos da época, era novidade, era um material bélico, muita vantagem, né? Muito vantajoso. Para os cananitas a guerra estava ganha, mas para Deus, Deus ele vence em uma noite e mata 85 mil assírios só uma noite. Então, com Deus, ele põe a mão, dá vitória ao seu povo. Deus não precisa de instrumento, Deus não precisa de carro de fogo, mas precisa de nossa fé, precisa de nós colocarmos suas mãos, as nossas vidas na mão dele. Ele vai girar por mim e por você e dar vitória para cada um de nós. Aqui, nós vemos aqui que a Débora, ela colocou a sua vida, né? Ela colocou a sua vida nas mãos de Jeová, mesmo ela correndo risco de morte, mesmo sendo uma mulher discriminada na época, que aqui né, ela está quebrando um tabu aqui, que é feminina, a pessoa feminina não tinha tanta prioridade na sociedade masculina, às vezes até de hoje, né? Mas Deus usou esta mulher para dar vitória ao seu povo de Israel. Ela venceu o medo e encorajou Baraque para lutar. E nós vamos ver a vitória dessas duas mulheres, que é Débora e Jael, dando vitória ao povo. A história diz que ele subiu no Monte Tabor, né? No Monte Tabor. O Monte Tabor é um dos montes que ficava ali, né? Monte Sinai, Monte Horebe, Monte Tabor. Monte Tabor, vocês vão ver lá também, lá no Novo Testamento, no capítulo 17 de Mateus, foi onde Jesus subiu, lá no Monte Tabor, onde ele transfigurou, onde apareceu para ele ali Elias e Moisés, subindo ali no Monte Tabor, Pedro, Tiago e João, e Deus se revelou ali na sua transfiguração, mostrando para eles como era o corpo glorificado, o corpo que a igreja irá receber, e vamos entrar no mundo espiritual. E observe bem que no Monte Tabor, ali embaixo ficava o vale Zeziel, o outro vale Meguido, e Deus fez chover nesse dia, nesta manhã. E foi um período curto, muito rápido. A chuva veio, alagou todo o vale, onde o carro não podia subir o monte, né? O carro passava pelo vale, os 900 carros pelo vale, e a chuva fez com que ele criar aquele lamaçal. Eu me lembro muito bem que da passagem do Mar Vermelho também aconteceu isso, né? Quando Deus abre o Mar Vermelho, quando o faraó vai passar com seus carros, diz que o povo passaram com o pé enxuto. Todo aquele povo passou com o pé enxuto. Mais de 600 mil homens, foram crianças e mulheres, passaram de pé enxuto. Foram outros, sob pretexto, os objetos, passaram em pé enxuto. Mas quando o faraó entrou, os carros do faraó entrou dentro do mar, diz que as rodas dos carros
ficaram atoladas ali no fundo do mar e veio a naufragar e veio dissipar definitivamente todos os carros de Faraó. Assim aconteceu também com Cícera, né? A intervenção da natureza, Deus usando a natureza contra os inimigos do seu povo, né? A história diz que nem um carro é, aproveitou porque ficaram atolados na lama e foi ali deteriorando pelo tempo. E a vitória foi do povo de Israel, né? Podemos dizer aqui, através, são várias mulheres que Deus usou, né? É, Baraque venceu o medo, porque ali Débora o encorajou, e observamos aqui que mulheres como que foi usada por Deus, como Esther, como Ruth, Maria, Febe, Priscila, Marta, Abigail, como Raab, mulheres que Deus usou poderosamente para mudar a história, né? E entrar também na história, né? É, da Bíblia, para que possamos aprender, ter uma leva espiritual que Deus usa, não pessoas preparadas a título. Isso é uma vantagem, não porque não devemos preparar, devemos preparar sim, devemos estudar sim, ter todo o preparo, ou seja, experiência e tudo, mas não devemos apoiar sobre as nossas experiências e nosso preparo, porque a orientação, o GPS é de Deus, né? O planejamento de guerra, né, é de Deus. Deus pode vencer, como na lição passada, por uma espada caseira, né, feita por Euder, Euder, né, que fez uma espada caseira. Euder não poderia entrar na tribo de Benjamim, porque Euder era canhoto, e eu expliquei na lição que, como ele era canhoto, não fazia parte do exército de Benjamim, que era direito, homens que tinha altura, homem que tinha peso, homem que tinha preparação, e estava dentro do estatuto do exército de Benjamim. Então, eu dele fez uma espada caseira, e com a espada caseira deu vitória para o povo de Israel, né? Vimos também ali, Sagar também ele usou também um instrumento do campo e deu vitória, matando 600 filisteus. Agora Deus agora usa uma mulher, profetiza, uma conselheira, que estava debaixo do pé da palmeira, que estava aconselhando o povo trazia seus conselhos, vinha consultar sobre ela, o que ele devia fazer, qual posição que ele deveria tomar, o que deveria acontecer. Então, agora tem uma estrategista diante do Espírito de Deus para orientar Baraque, né, em uma guerra. E observamos que através dessa mulher, Deus deu vitória. Eu quero trazer alguns estudos aqui, né, para aproveitar nesse tempo, para o vídeo ficar muito longo. Eu estudo o capítulo 4, né, que trazer para vocês. Deus levando pessoas improváveis mais uma vez e vence os inimigos, né? Poderosamente. Na história, no capítulo 4, aconteceu aproximadamente no século XVIII e o século XVII antes de Cristo, durante o período de juízes. Depois da morte de Josué, o período de juízes foi de 300 anos, e alguns teólogos falam de 350 anos, né? É, Josué, rei, depois da morte de Josué, o rei não possuía, Israel não possuía um rei, o povo vivia num ciclo repetitivo. O povo pecava, o povo partia para a idolatria, o povo ficava escravizado em suas nações, depois se arrependia e Deus dava a libertação. Esse ciclo aparece repetidamente no Velho Testamento várias vezes, né? O capítulo inicia dizendo: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Isto mostra que o problema de Israel não era militar, mas espiritual, né? Tem problema em nossas vidas muitas vezes não é, né? É problema físico, não é problema material, mas muitas vezes os problemas são espiritual, né? São desobediência ao próprio Deus e céltico nas milagres de Cristo, né? O cenário bíblico, né, de Israel era formado por tribos independentes, não existia exército permanente, capital nacional, governo central e rei. Enquanto isso, os inimigos possuíam organização militar e tinha governo,
e tinha tudo bem organizado, enquanto Israel não tinha. O opressor era Jabim, eu acabei de falar, né? A capital de Azor, eu acabei de falar, que é uma das 10 cidades. Nós estamos aqui. Azor controlava a rota comercial, né? Que eu falei, que era uma lista de terra. É muito importante, era Azor que controlava toda aquela região comercial ali. O seu grande homem de valente general chamava Cícera. Na cultura cananeia, vamos ver vários deuses que foi no capítulo que eu li ali, no capítulo 18. Nós temos ali, eles adoravam o Deus também é Baal, Estarote, Anate e o Deus El. Né? A religião era extremamente imorais, são um povo pecaminoso, imorais, principalmente no lado da sexualismo, né? Povo imorais, da prostituição cultural, sacrifício, que lemos ali, de crianças, de virgens, né? A idolatria e cultos ligados à fertilidade. Né? A fertilidade aqui não só é feminina, mas fertilidade de pessoas que querem ficar ricos, que a sua terra prospere, que ali o feiticeiro vai orar pela sua terra, prosperar, para sua família prosperar, em termos financeiramente, né? A fidelidade não só familiar, mas em termos de riqueza, adquirir riqueza através de feitiçaria. Israel começou a copiar esse costume, Israel começou a copiar, entrar nesse ritmo de costumeiro dos deuses estranhos, de feiticeiro, cartomancia, adorar os mortos, e aí desviaram totalmente de Jeová. Né? O significado do nome de Débora, eu já te falei, né, que era abelha, doce ao ensinar, afirmar e corrigir. Baraque significa relâmpago, mas curiosamente o relâmpago teve medo de entrar na batalha, Débora. O nome grande, o nome não garante coragem. É, confiança em Deus é que faz a diferença. Né? Confiança em Deus que faz a diferença. O nome Cícera pode estar relacionado aqui, né? Uma ideia de um comandante guerreiro, né? Famoso. Nós vamos ali que no capítulo ele vai falar que a mãe dele esperava ele voltar, né? Da guerra. Sempre ele voltava da guerra, sua mãe esperava na janela o seu filho chegar da guerra, né? E ele fazia grande festa, mas dessa vez, infelizmente, Cícera não voltou, né? Ele não voltou. E não falei sobre Israel, né? O versículo no hebraico, né? O Israel volta a pecar, chover, quer dizer, voltar. Infelizmente, Israel voltou ao pecado em vez de voltar para Deus. Voltou, desviou, voltou para o pecado em vez de voltar para Deus, né? Quem está nessa lição, pessoas que estão afastadas do Senhor, né? Que está passando por um problema, pensa que é físico, pensa que é laudo até médico, até financeiramente, mas às vezes só um bloqueio espiritual, né? Vimos que Débora é uma líder espiritual, né? Vemos aqui. Baraque só foi para a guerra porque Débora foi. Se Débora não fosse, também não ia, né? Ele estava céltico, estava descrente, né? Ele não tinha depositado a sua vida na mão do Senhor. Porque quando uma pessoa ele peca, ele fica céltico. Ele não confia no Senhor, porque ele sabe que tem uma falha na vida dele. Como a pessoa não tem a falha, a pessoa é fiel, é consagrada ao Senhor, é santa ao Senhor, ele vai sem preocupar da derrota, ele vai na garantia da vitória. Então, Baraque teve uma dúvida aqui: se tu for, eu vou; se tu não for, eu não vou, porque minha vida não está tão assim, tão boa, né? E Deus, através dessa mulher, de Débora, uma mulher de Deus, podemos dizer assim, uma mulher de Deus, mas confiante em Deus, colocou a sua vida nas mãos de Jeová e deu a vitória, a encorajou o homem, deu a vitória, mas através da sombra desta mulher, né? Nós vamos ver aqui que Deus, Deus envia chuva, que você vai no capítulo 10, capítulo 6, no rio Quizon, transborda os carros de ferro, fica atolado. Aquilo que era vantagem transformou-se em derrota. Deus venceu
usando a criação. No verso 17 ao verso 22, Cícera foge, procura abrigo na tenda de Jael, e lá, né, esta mulher mata ele cravando uma estaca em sua cabeça. Era comum as mulheres montar essas tendas no mundo antigo, os nômades. Então, é aquilo que eu te falei, que era comum as mulheres ser um profissão doméstica, era armar as suas próprias tendas, né, e cuidar do afazeres doméstico. Paulo também, ele fazia tenda, mas ele não, era fazedor, fabricante de tendas, mas aqui não só que ele tinha essa profissão, ele era fabricante. Aqui nós vamos dizer que as mulheres tinham os costumes, né, de ali ampliar a sua moradia. Na psicologia do texto representa, né, um componente da insegurança, né? Muito tem capacidade, porém espera sempre alguém tomar iniciativa. Então o estudo está dizendo aqui que muitos têm o chamado, muitos crer, mas precisa ter uma iniciativa, tomar posição, iniciar, né? Vai avante. Débora tomou uma iniciativa e foi e venceu a vitória. Deus deu a vitória através dessa mulher, né? Nós vamos aqui, ter uma curiosidade rabínica, né? Deixar Débora como julgava no livro Debaixo de uma Palmeira, que eu te falei, né? Transparência e justiça, ideia pertence à tradição imperativa e não só a afirmação espírito do texto bíblico, ou seja, ali ela estava ali debaixo do pé de palmeira, né? Para evitar qualquer suspeita de favorecimento ou de encontro reservado, forçado, transparência e justiça. Ou seja, ela era bem transparente sobre as nações ali, todos que ela aconselhava, todos estavam presentes, parente, patente na presença de todos, né? Podemos aqui trazer uma psicologia do texto, dizer assim, Barak significa relâmpago, mas demorou para cair em campo. Enquanto isso, Débora já tinha entendido que coragem não depende de nome, mas da confiança de Deus. Isso tomou ajuda a quebrar o gelo, né? Baraque tem um significado relâmpago, mas demorou a cair em campo, né? Na lição espiritual, o pecado sempre traz escravidão. Deus pode usar homens e mulheres para cumprir o seu propósito. A força humana não supera, né, a sabedoria de Deus. Coragem cresce quando obedecemos. Deus transforma aquilo que parece insensível em oportunidade de vitória, né? Aplicação para nossas vidas, dizendo assim, que os carros de ferro parece impossível em sua vida. Carro de ferro pode aparecer em sua vida gigante, carro de ferro, e para você esse problema parece um carro de ferro, parece um gigante, é impossível você, mas colocando Deus em primeiro lugar, você vai vencer todos os obstáculos, todas essas barreiras, como Débora venceu, e o povo de Israel foi vitorioso, né? Aqui, não espera a condição perfeita, não espere ser perfeito para obedecer o chamado de Deus. Não espere condição perfeita para obedecer o chamado de Deus. Não, você tem, estando a sua vida perfeita em Deus, você crê que Deus opera na tua vida, então vá é, na fé em Deus, você vai ter a sua vitória garantida. Não turbiando um dom, dividindo o seu coração, né, em duas. Vou ou não vou? Coração dividido. Num só pensamento, Deus vai dar a vitória e Deus vai te dar a vitória. Deus continua levantando pessoas comuns para realizar obra extraordinária. Aqui nós temos no capítulo 4, né, que nós acabamos de ler, essa lição. Eu creio que essa lição é bastante rica. Não deixe o povo tomar a iniciativa primeiro para depois você tomar. Tome você, em nome de Jesus, a iniciativa que Deus vai te usar poderosamente. Deixa desse medo, joga essa vergonha, essa timidez, esse medo. Medo tem a irmã da timidez, joga isso de lado e vai em frente, que Deus vai te usar poderosamente, né? Poderosamente. Davi era um pequeno jovem, e ele disse, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou te enfrentar. De vez que ele usou o nome do Senhor dos Exércitos e foi vitorioso.
Que esta lição sirva para o seu crescimento espiritual e te encoraje mais na vida espiritual, até na sua atitude secular da sua vida, e você toma iniciativa, garantindo que Deus vai dar vitória. Em nome de Jesus, eu profetizo isto na tua vida.